Ou se é isso... Olá, boa tarde. Quero, em primeiro lugar, agradecer por esse convite, dizer que é um prazer estar aqui em meu nome, em nome de todo o Instituto Reúna, dizer que parabenizar esse evento e dizer que é ótimo nós podermos conversar juntos nessa sala temática e em tão boa companhia, né? Companhia do professor João Oliveira, companhia e a mediação do querido amigo secretário Ellen Gera, e eu vou então fazer a minha apresentação. Depois entendi que vamos ter um tempo... Opa, deixa eu compartilhar minha tela, para nós podermos conversar depois com a mediação do secretário. Então, só fazendo uma apresentação pessoal rápida, né? Eu sou, então, a Kátia Smole, eu sou diretora do Instituto Reúna, e fiquei muito feliz quando quando recebi a proposta de nós conversarmos a respeito da priorização curricular e a rotina pedagógica na alfabetização. É óbvio que o meu tema vai ser muito mais a priorização curricular, porque certamente o professor João pode falar a respeito de rotina pedagógica na alfabetização com uma propriedade muito maior que a minha, que eu, no máximo, viu, professor João, sei bastante das rotinas pedagógicas da alfabetização matemática. Então, vou ficar aqui na priorização curricular, começando com uma ideia que é uma ideia que me é muito cara, a ideia do professor Michael Young, que discute currículo e que traz com muita força essa frase de que o conhecimento é poderoso, né? Que a escola ela precisa fazer a necessária valorização do conhecimento, que ao tratarmos de currículo, nós vamos, de uma certa forma, afirmar que os estudantes têm direito de aprender na escola e que é o currículo que traz o que é direito dos estudantes ao conhecimento. Então, por que eu estou trazendo isso num momento em que nós estamos pensando retomada pós-pandemia, estamos pensando como é que nós vamos fazer a redução do impacto desse distanciamento escolar causado pela pandemia, causado também porque nós fomos deixando muito claro a desigualdade educacional que existe no nosso país, especialmente de escolas conectadas, mas não só as escolas conectadas, famílias conectadas. Por que nós vamos trazer essa ideia do Michael Young, da importância do conhecimento? Primeiro, para nós não esquecermos o que é a tarefa da escola, né? A tarefa da escola, de fato, é ajudar as novas gerações a avançarem, a terem mais conhecimento do que as gerações que as precederam, de tal modo que nós possamos melhorar como pessoas, melhorar como país, melhorar como planeta. Então, no sentido global, o conhecimento tem muito valor. E também eu trago isso para pedir licença a vocês, porque todas as vezes que nós estamos falando da volta às aulas, nós estamos falando de uma coisa que é importante, sem dúvida muito importante, não é? Nós não estamos voltando das férias, os nossos estudantes são estudantes e os professores, né, os familiares das escolas, a comunidade de modo geral teve perda, teve insegurança, sentiu medo, como todos nós fizemos isso. Tivemos esse sentimento, aliás. E nesse movimento, nós temos falado muito da acolhida aos estudantes, acolhida à comunidade escolar, acolhida aos professores, e é muito importante que essa acolhida seja feita. É muito importante que nós tenhamos este acolhimento com as perdas, com os medos, com a ansiedade, em todos os sentidos, mas tem uma coisa que a escola pode fazer
pelas crianças, pelos adolescentes e pelos jovens, especialmente esses das classes mais vulneráveis, que é acolher pelo conhecimento. É não deixar passar este fato, o Michael Young, de que conhecimento é poderoso, que o conhecimento me leva a novos patamares de aprendizagem, de pensamento, me permite colocar novos óculos para enxergar o mundo no qual eu vivo, me fortalece, inclusive, para no futuro, numa outra situação de pandemia, nós podemos entender o valor da ciência, o valor do conhecimento, enfim, todos esses aspectos que são muito relevantes nesse momento de retomada. E também para dizer uma outra coisa para vocês, né, que o currículo tem um papel muito importante. Nós podemos olhar todas as coisas que são caras a um movimento de retomada escolar, mas uma coisa não pode ser perdida, a direção de para onde nós vamos, porque o currículo, de uma certa forma, ele permite que nós criemos um mapa de navegação, e esse mapa orienta projeto pedagógico, formação docente, as avaliações, todas as avaliações, sejam elas as avaliações de escala, as avaliações diagnósticas, as avaliações de acompanhamento da aprendizagem e, claro, todas as experiências de aprendizagem que nós vamos escolher para desenvolver com os nossos estudantes. Então, essa ideia da centralidade do currículo, ela guarda essa ideia de que, ela guarda esse princípio de que no currículo eu vou ter aqueles direitos de aprendizagem dos nossos estudantes, dos quais nós não vamos abrir mão. E aí, eu queria lembrar, para começar também fazendo essa introdução da valorização do currículo, e nós vamos voltar a essa imagem ainda algumas vezes, é lembrar que nós vamos ter, em se tratando dos anos iniciais, especialmente dos 3 primeiros anos, nós vamos ter uma situação muito diferente. Porque, por um lado, os estudantes que, o ano que vem, ingressarem no primeiro ano da escolaridade, da escola fundamental, eles podem seguir o currículo que estava preparado para eles. Aí nós podemos dizer, mas, Kátia, eles não tiveram educação infantil de fato. Eu não estou dizendo para vocês que a educação infantil não seja importante, ela é muito importante, mas existe uma relação muito próxima ainda entre as crianças que saem da educação infantil e chegam ao primeiro ano. E essa relação permite exatamente, inclusive pela relação que há entre a Base Nacional Comum Curricular e os processos de alfabetização para a educação infantil e os processos de alfabetização que são desenvolvidos no primeiro ano, é uma proximidade grande. As crianças têm muita plasticidade cerebral, elas conseguem avançar bastante, isso vai favorecer muito todo o primeiro ciclo do ensino fundamental, mas especialmente o primeiro ano. Então, apesar de nós termos feito uma sugestão de priorização de aprendizagens, por exemplo, nos mapas de foco, nós acreditamos que o primeiro ano pode seguir aquele currículo que estava pensado com alguma adaptação, com alguma acolhida um pouquinho diferente, mas não tem um desligamento tão grande da escola quanto já acontece a partir do segundo ano. Quanto mais passar o tempo, mais perdas os estudantes têm. Então, a partir do segundo ano, nós vamos precisar pensar fortemente na recomposição da aprendizagem. Enquanto no primeiro ano nós podemos até fazer alguns ajustes, mas é possível seguir mais próximo daquilo que nós já tínhamos planejado lá em 2018, 2019, a partir do segundo, nós vamos ter que trabalhar com um conceito que é o conceito da recomposição de aprendizagem.
Aí vocês podem estar pensando, mas, Kátia, está falando de centralidade de currículo, conhecimento poderoso, a ideia de recomposição de aprendizagem, priorização, como é que essas coisas se juntam? Pois é, elas se juntam porque a recomposição da aprendizagem, na verdade, ela vai acontecer como um conjunto de ações interconectadas e muito bem planejadas. Então, a primeira diferenciação que eu gostaria de fazer é que eu estou trazendo a ideia de recomposição de aprendizagem e não de recuperação da aprendizagem. E aqui eu quero gastar um minutinho para que vocês entendam por que nós temos preferido falar de recomposição de aprendizagem do que falar, por exemplo, de recuperação de aprendizagem ou de mediação em relação ao que os estudantes não aprenderam. O primeiro ponto é que você faz recuperação de aprendizagem quando os estudantes tiveram todo o encaminhamento possível no tempo certo, com as aulas certas, com tudo planejado e eles não aprenderam. Então, você pode fazer uma recuperação em processo, você diz assim, olha, de tudo que eu ensinei, tem essa parte aqui que eles não aprenderam, eu vou lá, recupero essa parte, faço trabalhos de intervenção específicos para aquele ponto da não aprendizagem. Ocorre que nós não temos essa situação. Nós temos uma variedade de situações. Então, nós temos desde aqueles estudantes que tiveram acesso a coisas que nós conseguimos organizar, aulas distanciadas, atividades enviadas, enfim, e que, então, sim, tiveram acesso, provavelmente tiveram alguma aprendizagem, mas nós tivemos outras situações de rede nas quais suspendemos as aulas e elas demoraram muito para voltar, então os estudantes não tiveram acesso ao conhecimento, eles não tiveram as aulas no tempo esperado, do jeito esperado, portanto, as aprendizagens podem não ter acontecido, não porque eles tiveram algum problema para aprender, simplesmente porque não tiveram acesso ao que precisariam ter para que nós pudéssemos, então, garantir as aprendizagens e fazer a recuperação. O outro ponto é que, se vocês olharem a ideia de contínuo curricular, que foi trazida pelo CNE em 2020, ela é muito interessante para dizer o seguinte, gente, por mais que nós queiramos, por mais que nós soframos com a ideia, nós não vamos conseguir fazer tudo que os estudantes não aprenderam em 2020, mas tudo que eles não aprenderam ainda em 2021, a partir ou de agora, quando retomamos o trabalho escolar, a volta presencial ou no regime híbrido, ou em 2022. Então, nós vamos precisar pensar em como é que nós fazemos a redução dessas perdas das aprendizagens que nem aconteceram, né? Portanto, esse conjunto de ações, ele precisa ser orgânico, sistêmico, articulado entre a rede, na liderança da Secretaria de Educação, suas escolas e as escolas com as suas duplas gestoras e os seus professores. Então, precisa ser um investimento planejado, de tempo, de foco e financeiro. Algum investimento financeiro também será necessário. E uma coisa que é altamente relevante, que nós temos visto, inclusive numa investigação recente, num estudo recente feito pelo Vozes da Educação, liderado pela professora Carolina Campos, nós temos visto que em todos os países do mundo, mesmo aqueles que ficaram um tempo bem menor do que nós, com aulas distanciadas, ainda que eles tenham tido aula distanciada, sabe-se que há uma perda, especialmente para as crianças pequenas, para os estudos, especialmente entre 7 e 11 anos. Então, todos eles partem de um mesmo ponto. Na transição
desta situação para a volta total da escola do jeito, talvez nunca mais do jeito que nós a conhecemos antes de 2020, né? Mas para essa volta, nós vamos precisar fazer uma transição. E essa transição significa que nós vamos ter que priorizar as aprendizagens do currículo, porque se eu não começar pela priorização das aprendizagens do currículo, todo o resto fica ou solto, sem foco, ou então fica uma coisa desconectada da outra, porque seja o projeto pedagógico, a formação docente, os materiais didáticos, a avaliação, tudo tem que me dizer se eu estou alcançando a direção que é desejada, que é aquela na qual eu estabeleço as aprendizagens esperadas. E essa priorização das aprendizagens, ela é feita por habilidades estruturantes. Então, tudo, por exemplo, no seu currículo alinhado com a base, é direito de aprendizagem. Tudo é importante, mas agora nós vamos ter que entender que se eu não quero começar tudo no caminho que foi parado e depois não conseguir finalizar o retorno ao eixo e correr o risco de que, no futuro, os alunos saiam do 9º ano sem ter os conhecimentos esperados, ou do 5º, ou até da 3ª série do ensino médio, nós vamos precisar fazer, sim, priorização. E nós não estamos abrindo mão dos direitos de aprendizagem, nós simplesmente estamos entendendo que temos uma situação que nunca tivemos. E, por causa disso, algumas coisas vão ter que ser mais essenciais do que outras. Olha, Estados Unidos, Chile, Austrália, Singapura, Holanda, vários países do mundo têm feito esse mesmo estudo das habilidades estruturantes, que são aquelas, e a gente vai falar disso já já, que me permitem avançar do ponto em que eu estou para patamares cada vez mais altos, num processo de trabalhar com alavancas, aquelas habilidades que me jogam, que me impulsionam para aprender o futuro. Então, esse momento que nós estamos vivendo agora, ele é muito estratégico para a gente investir nesse planejamento com tempo, foco e recursos. A outra coisa que nós precisamos nessa recomposição da aprendizagem é uma avaliação diagnóstica. Essa avaliação diagnóstica, se ela for feita com base no que nós imaginávamos que fôssemos desenvolver no ano de 2020, ela vai nos deixar num desalento enorme. Mas se o nosso currículo tiver, porque eu vou ver que eu estou muito distante de tudo, mas se o nosso currículo tiver essa priorização por habilidades estruturantes, eu consigo avaliar, fazer a avaliação diagnóstica e avaliar se os estudantes estão mais perto, estão mais distantes, se todas as habilidades estão distantes da aprendizagem, previstas, estão distantes da aprendizagem que aconteceu, se existem aprendizagens que pararam no meio do caminho, ou, por que não, porque fizemos muitas coisas, se essas coisas que nós fizemos levaram a ter uma distância menor das aprendizagens esperadas, ou até ter alcançado a aprendizagem esperada. Por que essa avaliação diagnóstica é importante? Porque ela me dá um cenário, ela me cria um roteiro para eu entender com quais alunos eu vou, como. Ela dá o cenário da rede, ela dá o cenário da escola e ela dá o cenário da sala de aula para os professores. Essa mesma estrutura me permite organizar o apoio ao docente, porque nós podemos organizar o apoio ao docente para ele saber o que fazer a partir da avaliação diagnóstica, para nós decidirmos se nós vamos o tempo todo com todos os estudantes, se nós vamos fazer pequenos grupos, se nós vamos precisar de iniciativas de tutoria, que também aparecem aqui, para que um grupo de alunos tenham alguma coisa que a gente tem chamado de sprint, quer dizer, eu pego aqueles alunos no contraturno,
faço um apoio para eles nessas habilidades estruturantes, algumas habilidades estruturantes que ele aprendeu lá em 2019, mas que já não lembra mais. Então, eu faço esse avanço. Então, essa avaliação diagnóstica, ela me permite planejar com mais segurança as ações que nós vamos fazer para apoiar os estudantes para que eles aprendam. Outro ponto importante é o acompanhamento pedagógico das aprendizagens. Então, eu faço avaliação diagnóstica, eu crio um programa de apoio, de acompanhamento, de formação dos docentes, com fases bem planejadas, mas eu também faço acompanhamento pedagógico das aprendizagens, isto é, eu faço avaliação diagnóstica, planejo a intervenção, faço avaliação processual e formativa e vou definindo, esse grupo de estudante está avançando, esse grupo aqui precisa, aí sim, de uma intervenção, aí sim de uma mediação, porque nós organizamos as ações e talvez eles ainda não tenham aprendido tudo o que podem. Então, aí eu posso fazer um planejamento de ações específicas em função do acompanhamento pedagógico a partir das ações delineadas. Eu posso planejar a ampliação do tempo de aula, isso pode ser presencial, no contraturno, pode ser em determinados momentos que os estudantes estão na sala, mas fazendo atividades de acordo com as necessidades que eles têm, ou pode ser no modelo híbrido, inclusive usando alguns atendimentos na educação híbrida, como nós temos ouvido falar, e que tanto nos ajudou, em muitos casos, a fazer este avanço. As iniciativas de tutoria para os estudantes, de formação para os professores, elas precisam ser focadas naquilo que pode virar o jogo. Então, se eu pegar, por exemplo, o currículo original de matemática, eu vou ver que tem muita coisa interessante, mas o que pode virar o jogo? O que pode virar o jogo é aprender sistema de numeração decimal, porque a partir disso, se eu aprender bem isso lá no segundo ano, eu vou aprender muitas outras coisas ao longo da escolaridade seguinte, então nós vamos focar nisso. Resolução de problemas, atividade de experimentação em ciências. Então, nós vamos olhar para isso a partir do currículo priorizado. E a outra coisa que pode acontecer, que a gente tem visto como uma iniciativa, é a contratação de estagiários ou professores para fazer apoio, tanto dentro da sala, quanto justamente nessa organização de atividades de mediação de sprint. Então, oficinas de verão, oficinas de meio de ano, espaços específicos para um conjunto de alunos num dia específico da semana, que pode ser, inclusive, o sábado, talvez, isso tenha que se usar, mas articulado. Esse estagiário, esse professor, precisa planejar, junto com o professor da turma, sob a supervisão da dupla gestora da escola, porque assim o currículo vai deixando de ser prescrito e vai passando a ser um currículo aprendido. Opa, foi um pouquinho demais. Então, o foco não é um corte proporcional nem aleatório das habilidades em relação ao tempo. A escolha não é aleatória. Essa é uma priorização priorizada por critérios de relevância, por aquilo que é pertinente, por aquilo que permite integração entre os conhecimentos e por aquilo que é viável, né? Na verdade, essa ideia de contínuo curricular, ela me faz pensar em fazer essa priorização de aprendizagem olhando o hoje. Então, se hoje eu fosse trabalhar num terceiro ano e fosse dar aula de matemática, ou de ciências, ou de história, ou de geografia, o que eu faria? Eu olharia aquilo que é prioritário nesse ano. É atrás disso que eu vou. Quando eu fiz esse estudo e priorizei as ideias estruturantes, por exemplo,
a noção de tempo em história, eu vou atrás dessa priorização neste ano, neste terceiro ano. Muito bem. Mas eu dou uma olhadinha para trás e vejo 2 ou 3 habilidades do ano anterior que, se os alunos não aprenderem, não são todas, são aquelas muito estruturantes para aprender esta desse ano. Quando eu consigo fazer essa articulação, eu garanto que as aprendizagens essenciais desse ano aconteçam. Em 2023, eu já sou capaz de me aproximar muito do currículo que estava previsto. É isso que a gente está chamando de um currículo de transição. Então, ele não é um currículo para os 5 próximos anos, ele é um currículo para ser feito nesta ideia de contínuo curricular, de tal forma que eu vá diminuindo essa distância entre aquilo que originalmente está previsto no nosso currículo e esse currículo com as habilidades estruturantes colocadas. Por quê? Porque toda tentativa é que as crianças tenham tempo de aprender naquele ano, aprender o melhor possível, para que em 2 ou 3 anos nós vamos reduzindo o tempo para a volta ao currículo original. E a outra coisa que é muito importante, eu falava lá no começo, que eu estou muito preocupada com a aprendizagem, e pode dar a entender que, assim, na minha visão, a gente entra dando aula e sai dando aula, e eu não estou falando disso, né? Eu estou falando que a gente considera todas as dimensões inovadoras que nós temos discutido ao longo desses anos em que a educação vem evoluindo, especialmente do desenvolvimento integral e socioemocional dos estudantes. Então, nós queremos empatia, nós queremos autoconhecimento, autogestão, nós queremos que as crianças se comuniquem, que elas valorizem o conhecimento da escola e, portanto, quando nós vamos trazendo isso, nós não perdemos de vista nem os objetos de conhecimento e as habilidades, e nem todo o trabalho que nós podemos fazer com metodologias muito inovadoras, com aprendizagem criativa, lançando mão dos recursos de tecnologia, do trabalho em grupo, da leitura, da pesquisa, da investigação, que vão desenvolver essas crianças, esses estudantes por inteiro. As pesquisas têm mostrado que quando nós fazemos a articulação entre conteúdo e forma, na gestão da aula, na gestão do ensino, na gestão das aprendizagens, isso potencializa muito o desenvolvimento das crianças, inclusive nas áreas específicas do conhecimento que estão lá descritas para matemática, ciências da natureza, ciências humanas, enfim, ensino religioso, seja lá aquilo que eu quiser estudar, ou quiser que os meus estudantes aprendam, como está previsto no nosso currículo. Então, essa recomposição da aprendizagem, que é esse conjunto de ações, ela tem um pressuposto muito importante na ideia de coerência pedagógica sistêmica. Quer dizer, se você escolher uma atividade muito bacana para fazer para os seus alunos, ela pode não ser mais que isso, uma atividade muito bacana feita com os estudantes. A atividade precisa ser muito bacana e os alunos precisam gostar muito dela, mas os estudantes precisam aprender com ela. O que me garante que o material didático, a experiência de aprendizagem que eu vou selecionar, não caia simplesmente no gostar ou não gostar, mas leve a níveis de aprendizagem cada vez mais complexos, mais importantes e mais poderosos, como diz o Michael Young, é que eu sei para onde eu vou, né? Todos os estudos mostram que quando nós temos esta clareza das aprendizagens esperadas e todas as coisas que são feitas pedagogicamente, elas vão se relacionando com isso, não é que elas são ditadas por isso, mas elas se relacionam bastante fortemente com isso, então, eu avalio melhor, eu tenho um projeto pedagógico que acompanha melhor essas aprendizagens, que prevê o acompanhamento pedagógico das aprendizagens, a formação docente, os docentes são apoiados para se desenvolver de tal forma que a gestão da aula, a gestão da aprendizagem,
aconteça na sala para todos os estudantes e que a gente tenha aprendizagens que sejam mais efetivas e mais equitativas para todos. E aí, por fim, eu queria trazer uma coisa que é para a gente não esquecer, né? Algumas pessoas têm dito o seguinte, que aquilo que nós perdemos, nunca mais nós vamos recuperar. Olha, isso pode acontecer, mas talvez nós precisemos lembrar que isso não é determinante, não precisa ser assim. Primeiro, por uma razão. Hoje nós temos um conjunto muito grande de estudos da educação, da psicologia, da neurociência, que nos ajuda a entender que boas relações podem ser feitas, que quando a gente escolhe bem aquilo que vai ensinar para os nossos estudantes, quando nós tivermos essa coerência pedagógica sistêmica, como é que nós podemos apoiar os estudantes para eles evoluírem? Outra coisa, a infância, como dizia o Jean Piaget, é o tempo de maior criatividade na vida de um ser humano. Então, os nossos estudantes podem avançar muito. Eles são pessoas muito potentes. Usar essa potência da infância, essa criatividade da infância e acreditar que, se nós não perdemos essa janela de oportunidade, nós vamos virar esse jogo, é bastante relevante para que nós possamos sair desta situação em que nos encontramos, às vezes, impactados por tudo, por todo o tempo que perdemos, por tudo que temos que recuperar, mas sair bem e avançar de forma efetiva. Eu vou parar por aqui, mais uma vez agradecendo, e era isso que eu queria falar nesse momento. Bom, primeiro agradecer a palestra da Kátia Smolli, que já iniciou aqui a nossa mesa, que é uma mesa que trata justamente sobre priorização curricular e de rotina pedagógica na alfabetização. Aqui agradecer o convite aqui da Bem Comum, do Instituto Natura, Fundação Lema, por nos convidar aqui para esta mesa importante desse seminário de compromisso de todos pela alfabetização das crianças. Bom, a Kátia todo mundo conhece, mas para não perder a oportunidade, já que me colocaram aqui na mediação da mesa, a Kátia é diretora do Instituto Reúna, fundadora do Instituto Matema. Matema trabalhou conosco aqui no Piauí, só para quem não me conhece também. Ellen Gera trabalha aqui na Secretaria Estadual de Educação do Piauí. Nós tivemos um trabalho parceiro aqui com o Matema também, muito importante, inclusive avançamos muito na aprendizagem dos nossos estudantes. A Kátia é presidente da Câmara de Educação Básica do CESP, ex-secretária de Educação Básica do MEC, ex-membro do Conselho Nacional de Educação, membro do Movimento pela Base, pela BNCC, Base Nacional Comum Curricular, membro do Conselho da Nova Escola, nós estamos numa parceria também com a Nova Escola aqui no estado do Piauí, é doutora e mestre em Educação com área de concentração em Ensino de Ciências e Matemática pela FEUSP. Então, Kátia, você trouxe temas importantes, pautas importantes, falou da priorização curricular, deixou bem claro que essa priorização ela não é feita de forma aleatória, ela tem critérios para que a gente faça isso. Depois nós vamos para as questões. A Kátia teve a sua oportunidade de fala. Nós vamos agora passar a fala para o João Oliveira e, na sequência, a gente volta com perguntas do público e a gente pode bater um papo melhor sobre a priorização curricular e rotinas pedagógicas na alfabetização. O João, ele é sócio do Liceu Consultoria Educacional, mestre em Educação pela Universidade Federal do Ceará, foi professor do curso de Pedagogia da Universidade Estadual Vale do Acaraú, diretor da Escola de Formação Permanente do Magistério de Sobral de 2006 a 2008, consultor da Secretaria de Educação Básica do Ceará na implementação do PAIC, Programa de Alfabetização na Idade Certa. Então, o João tem muito currículo aí para falar um pouco mais conosco aqui na nossa mesa. João, passo a falar para você. Você tem 20 minutos. Na sequência, eu tenho 5 minutos para trazer alguns questionamentos aqui do público e depois cada um de vocês, tanto o João quanto a Kátia, vocês terão 10 minutos cada um para poder ter direito aos comentários finais. João. Obrigado, Ellen Gera. Eu vou compartilhar logo minha tela aqui.
A apresentação, na verdade, é apenas para guiar a, a minha fala aqui. Antes de mais, assim, agradecer aí o convite feito pela Associação Bem Comum e pelos demais parceiros para estar presente nessa mesa aqui com a professora Kátia Smolin. Eu sou, junto com a Jocelyne Rossi, nós somos proprietários da Liceu Consultoria, que é parceira da Associação Bem Comum em 2 dos seus principais projetos, no programa Educar para Valer e na PARC, né? Nós também somos parceiros na PARC, estamos fazendo uma formação nos estados aí com a PARC. Eu vou vou abordar mais essa questão das rotinas pedagógicas na alfabetização, mas, ao final, eu quero fazer uma ligação dessas rotinas pedagógicas com o currículo e com o material estruturado, para que a gente não ache que essas rotinas elas são soltas. E eu coloquei na apresentação, que a apresentação aí é feita por mim e pela professora Jocelyne, porque eu utilizei livremente aqui a dissertação de mestrado dela, onde ela estuda o programa de alfabetização na idade certa no estado do Ceará. A primeira coisa, quando a gente fala em rotina, a primeira coisa que vem à mente é que rotina é mera repetição, né? Que é aquela coisa monótona, cansativa, né? A gente sempre usa, nas nossas formações com gestores, com professores, ao falar de rotina, a gente sempre usa a música Cotidiano, do Chico Buarque, que fala daquela mulher perfeita ali, que faz tudo, traz café na cama, mas ela faz tudo sempre igual, né? Tudo sempre igual, tudo sempre da mesma forma. Então, é cansativo ali. Rotina não é isso. Quando nós falamos de rotinas pedagógicas, nós não estamos falando desta rotina, embora esta seja a principal crítica que se faz quando a gente está fazendo formação de professores. Rotina é organização. Para nós, rotinas pedagógicas é organização da aula. É como nós organizamos a aula, como nós estabelecemos uma rotina de trabalho na sala de aula. Velho mestre aqui, um velho professor chamado Padre Oswaldo Chaves, dizia que a sala de aula para ele era uma oficina de trabalho, né? E uma oficina de trabalho precisa ter uma rotina. Então, rotina para nós é isso, é a organização do trabalho docente, né? É isso que nós falamos sobre rotina. Rotinas pedagógicas também não constituem uma novidade, elas não são uma novidade, embora muitos, assim, torçam o nariz, porque é um modismo, novidade, mas não é, não, de maneira nenhuma uma novidade. O modelo educacional ocidental que nós temos, ele é herdeiro de 2 grandes tradições que, desde o início, trabalham com as rotinas pedagógicas. São 2 grandes tradições de matriz cristã, a Companhia de Jesus e João Amós Comênios. Ali no 16 e no 17, tanto Comênios quanto a Ratio Studiorum, da Companhia de Jesus, lançam as bases daquilo que nós vamos conhecer como a nossa escola no Ocidente. A escola que nós temos no Ocidente, a organização escolar que nós temos no Ocidente, é herdeira direta dessa tradição de Comênios e sua didática magna e dos jesuítas e sua Ratio Studiorum. E tanto na didática magna de Comênios quanto na Ratio Studiorum dos jesuítas, essa noção de rotinas pedagógicas está muito presente. Os jesuítas, eles chegam a detalhar a organização da aula. Uma organização da aula que, quando nós olhamos para a nossa aula dos dias de hoje, quando a gente se pergunta assim, quem conhece essa escola, todo mundo se identifica, né? Esta mesma estrutura da aula está presente em Comênios e na sua didática magna.
Então, rotinas pedagógicas fazem parte de uma tradição pedagógica, da tradição que nós temos de escola no Ocidente. Não é uma invenção recente. Não é uma invenção nossa, não é uma criação nossa, não é uma invenção recente, não é coisa do século XXI e do século XX. Essa noção da rotina, como eu disse, ela está presente desde o 16, desde o 17, né? Principalmente com essas duas obras. São ações cotidianas, rotineiras, e essas ações, esse modelo de rotina pedagógica, digamos assim, mantém-se durante 4 séculos aí ou mais, porque minimamente atende às necessidades básicas de organização do ensino coletivo. Lembrar que, quando eu estou falando na tradição de Comênios, na tradição dos jesuítas, eu estou falando da transição daquela escola que era o mestre e o professor, apenas, para aquela escola que era um professor com 20, 30, 40 alunos na mesma sala. Não é à toa que o subtítulo da didática magna de Comênios parece, assim, presunção, mas era aquilo que ele tentava dar conta. O subtítulo da didática magna de Comênios é da arte de ensinar tudo a todos ao mesmo tempo, né? Então, era isso que ele pensava, porque a gente estava vindo daquela transição do mestre com o seu aprendiz, né, das antigas corporações de ofícios, para uma sala de aula com um professor que vai ensinar todas as disciplinas a todos os alunos a um só tempo. Então, é daí que surge essa noção das rotinas pedagógicas, que nós trabalhamos com elas até os dias de hoje. Essa formulação de rotinas que contém o estável e o fortuito, ela foi utilizada pela professora Jocelyne Rossi na sua dissertação de mestrado, ao examinar as rotinas no PAIC, no Programa de Alfabetização na Idade Certa, no Ceará, usando para isso principalmente Gautier e Tardif, né, na análise que eles fazem disso, desses componentes, esses 2 componentes presentes nas rotinas pedagógicas. A primeira coisa, gente, assim, em quase todas as nossas escolas, nós temos uma estrutura e um modo de funcionamento muito semelhante. Nós não temos grandes discrepâncias nas nossas escolas. Se pegarmos, por exemplo, as escolas públicas brasileiras, todas elas têm um modo de funcionamento, uma estrutura de funcionamento semelhante em todo o território brasileiro. Tanto no que diz respeito à organização do espaço, quanto no que diz respeito à organização do tempo, a duração do tempo. Há um conjunto de normas, de elementos, de formas de trabalhar que são constantes. Aquilo que a gente está chamando de estável. Este conjunto aqui é estável. Este conjunto aqui não muda. Então, o trabalho docente, ele contém essa parte, que é uma parte que é estável. E ele tem uma outra parte, que é a parte que permite que o professor improvise, que ele faça o improviso, que é o que nós chamamos do fortuito. Agora, nós sempre alertamos para uma coisa: não pode improvisar quem não domina bem aquilo que é estável. Um músico de choro, que é na música brasileira aquilo que mais se permite improviso, um músico de choro só é capaz de improvisar no choro se ele dominar com perfeição o seu instrumento, se ele souber da estabilidade do seu instrumento. Enquanto ele não domina com perfeição o seu instrumento, ele não consegue improvisar. Um virtuose do chorinho brasileiro, ou um virtuose do jazz, por exemplo, só consegue fazer improvisos se ele domina à perfeição aquilo que ele faz. Isso vale para a escola também.
Isso vale para o trabalho docente. Uma das principais críticas que se faz quando a gente trabalha com essa noção de rotinas pedagógicas é assim: vocês estão propondo rotinas pedagógicas e vocês não estão considerando que as rotinas, elas inibem a criatividade, elas tiram a criatividade do professor. De maneira nenhuma. O professor, para ser criativo, o professor, para dar asas aí ao seu improviso, ele precisa dominar aquilo que é estável na sala de aula. Sem isso, o seu improviso é aquele improviso fruto, na verdade, da falta de planejamento. E o professor que consegue planejar bem a sua aula, que ele entende bem da rotina pedagógica da sua aula, ele sim consegue fazer improvisos quando necessários. Improviso não pode ser entendido no trabalho docente como aquilo que é inventado de última hora pelo professor. Não é isso. O improviso é quando o professor se depara com situações que ele, no seu planejamento, já conseguiu prever, não apenas uma, conseguiu prever muitas das coisas que poderiam acontecer na sala de aula. Assim, ele está pronto para o improviso. Então, rotinas pedagógicas para nós, elas contêm esses dois aspectos, o estável e o fortuito, né? Ele contempla esses dois aspectos. A rotina tem também uma função organizadora, não apenas para o professor, mas também para os alunos. A rotina, ela organiza a atividade docente junto aos alunos. Um professor que consegue dominar bem a sua rotina e que consegue trabalhar com essa rotina, os seus alunos compreendem perfeitamente essa rotina. Eu e a Jocelaine, nós vivemos duas situações que demonstram bem isso. Em um município que nós acompanhávamos, nós entramos numa sala de aula e era perto das festas juninas, e a professora estava preparando com os alunos a ornamentação da sala. E era um município onde nós já trabalhávamos com essa questão das rotinas pedagógicas. E a professora ficou atarantada ali com a presença da gente, tudo, e aí começou a guardar as coisas, e aí os meninos disseram: agora vamos fazer isso. E os meninos disseram: tia, mas você disse para a gente que isso aí a gente só ia fazer depois, que agora a gente ia ornamentar a sala. E ela veio dar satisfações para nós: olha, porque hoje eu tinha combinado fazer isso com eles. Não estava na rotina. E nós tivemos que dizer para ela: professora, não estava na rotina, mas é uma atividade importante que você faça com eles. Você planejou isso? Sim, planejei. Eu disse: então pronto, então você vai fazer isso aí. O outro é de uma pesquisadora que visitou Sobral quando eu e a Jocelaine, quando eu era o diretor e a Jocelaine era a coordenadora pedagógica da Escola de Formação do Magistério de Sobral, e ela pediu para ir a uma escola. E a implicância dela era exatamente com essa questão da rotina pedagógica. E aí nós dissemos: tudo bem, vá a uma escola, escolha qualquer escola, vá, e nós não vamos com você. Você vai sozinha, nós não queremos interferir em nada, você vai sozinha. E ao voltar, ela foi nos contar que pediu para conversar com os alunos na escola. E perguntou aos alunos: é verdade que a professora de vocês, ela sai um dia por mês da sala? E os meninos responderam para ela: é verdade, sim. Ela vai estudar para poder ensinar a gente. E ela disse: mas como é nesse dia vocês vão para casa, vocês não têm aula? E aí uma meninazinha disse para ela, uma turma de segundo ano: disse: não, nesse dia tem outra tia que fica com a gente. Disse: mas ela sabe o que tem que fazer com vocês? E a meninazinha respondeu para ela assim: se ela não souber, a gente ensina para ela como é que ela tem que fazer. E era isso mesmo, as crianças conseguiam ensinar. Por quê? Porque a rotina da aula, eles dominavam perfeitamente, não era apenas o professor. Então, a rotina tem também uma função organizadora. As crianças, ali, é claro que ela é formulada pelos adultos, mas as crianças estabelecem aquela rotina, acostumam-se a conviver com aquela rotina,
como uma prévia do mundo adulto que elas vão enfrentar mais à frente. Na alfabetização, especificamente, que é o tema da mesa, né, que é o trabalho da alfabetização, estabelecer uma rotina é buscar garantir a permanência de atividades planejadas, integradas e organizadas num tempo previsto, certo? É esta rotina aqui. Isso permite a potencialização das competências que são perseguidas, das habilidades que são perseguidas, das competências principais ali, a alfabetização e o letramento. Uma rotina eficiente em alfabetização, ela tem que atender a um paradoxo, que é o paradoxo da exigência simultânea de sistematicidade e variedade. Este é o paradoxo da rotina na alfabetização e nos demais âmbitos. Mas tem esse paradoxo aí. Como é que atendemos às exigências de sistematicidade e de variedade? A sistemática, por exemplo, a rotina sistemática na alfabetização, ela precisa conter leitura todos os dias. Todos os dias precisa ter trabalho com leitura. Agora, ela é variada quando as formas de trabalhar com a leitura, os gêneros textuais que são trabalhados, são os mais variados possíveis. Então, ela é sistemática e ela é variada a um só tempo. Eu costumo brincar que nós professores, estamos condenados a ser uma espécie de Prometeu acorrentado, né? Prometeu, que na mitologia, por ter entregue o conhecimento aos homens, ele fica acorrentado à montanha, onde uma águia vai comer o seu fígado todos os dias. E durante a noite o seu fígado se recompõe para que no outro dia a águia o coma novamente. Então ele está condenado à eternidade. Nós, professores, de certa forma, nós estamos condenados a nos repetir todos os dias, sem, paradoxalmente, podermos nos repetir um dia sequer. Aí é esse paradoxo da sistematização e da variedade. Esse é, talvez, o principal desafio do ponto de vista das rotinas pedagógicas na alfabetização. O principal desafio que está colocado para nós, talvez seja esse aí. Como é que nós damos conta disso? Como é que nós damos conta dessa sistemática e desta variedade ao mesmo tempo? Tanto que quando nós estamos falando de rotinas, nas formações docentes que nós conduzimos, quando nós falamos de rotina, nós sempre colocamos sugestão de rotina. E por que nós falamos isso? Por um outro problema, por um outro desafio que está colocado para nós ao falarmos de rotinas. É que nós concebemos todo esse trabalho, o trabalho de formação que a gente faz, o trabalho de elaboração de material que a gente faz, nós pensamos nisso como sendo um trabalho em rede. Não é um trabalho para uma escola, não é um trabalho para escolas, modelos, é um trabalho para a rede. Como é que nós padronizamos, então, uma rotina para uma rede de ensino, que dê conta de todas as particularidades, de todas as singularidades da rede? Se numa única escola as turmas e os seus alunos já têm particularidades e singularidades suficientes para dificultar isso, como é que nós fazemos isso para uma rede? Aí é que nós dizemos que está esse desafio. Primeiro, nós sempre usamos sugestão de rotina pedagógica. E por que é que usamos sugestão de rotina pedagógica? Porque nós sempre tratamos rotina assim. Rotina é roupa tamanho M. Há turmas, há escolas que usam G, que usam GG, que usam P ou PP. As rotinas propostas, elas são tamanho M. Cabe à escola, ao professor, naquela sala de aula, fazer o ajuste dessa rotina, levando em consideração
as características, levando em consideração a singularidade da sua turma. Nós entendemos também ainda que a rotina, ter uma rotina de trabalho é fundamental para a organização do professor e para a otimização do tempo. O tempo, ele é um grande problema na sala de aula, seja quando falta, seja quando sobra. Sempre que sobra ou que falta tempo, a gente diz, tem algo errado com a rotina pedagógica nessa sala de aula. E aí a gente encontra nas salas de aula os dois modelos. O modelo onde sobra tempo, onde o professor desenvolve, especialmente na alfabetização, onde o professor faz uma atividade antes do intervalo e uma atividade depois do intervalo, e outra aquele que falta, que o professor sempre fica alguma coisa para fazer e ele nunca consegue dar conta de fazer tudo o que ele planejou. Rotina ajuda com isso, ajuda a organizar esse tempo e esse trabalho docente. Por último, as interfaces aqui da rotina com o currículo e com o material estruturado. A professora Kátia Smoley, na fala dela sobre o currículo, ela colocou uma coisa que nós partilhamos, uma preocupação que nós partilhamos. O currículo precisa ser um guia. Não dá para a gente falar em rotinas sem a gente primeiro falar em currículo. Rotina não é algo abstrato, solto, que, olha, a rotina para a alfabetização é esta daqui. Não. Para dar conta deste currículo, qual é a rotina pedagógica mais adequada? Nós estamos com um grande desafio, conforme colocado pela professora Kátia aqui. Nós temos um grande desafio. Nós temos quase 2 anos de ensino remoto, com todas as dificuldades que ele apresentou para nós. Nós temos alunos que, na volta às aulas agora, estão no 3º ano, sem ter consolidadas suas habilidades básicas, essenciais de alfabetização. Fazer de conta que nada houve e trabalhar com esses alunos agora, como se nós estivéssemos trabalhando com o currículo previsto para o 3º ano, no mês de outubro, é praticamente um crime. Então, nós precisamos fazer isso. A ideia de um currículo prioritário, que o Instituto Reúna trabalhou com o currículo prioritário, essa ideia é extremamente feliz por conta disso, porque, primeiro, o que é prioritário mesmo? O que é essencial? Quais são as habilidades essenciais? Uma rotina precisa, então, olhar para este currículo. Um material estruturado, e quando eu falo em material estruturado aqui, eu estou falando desde o PNLD até um material específico produzido pela rede. Mas um material estruturado precisa também estar em consonância com este currículo. E uma rotina pedagógica precisa dialogar com eles dois. Falta uma coisa que não está aí, que a professora Kátia colocou no final. É que esses 3 aí, há uma coisa que fecha aqui um círculo de retroalimentação, que é a avaliação diagnóstica, né? Então, nós só podemos falar em rotina se nós pensarmos nisso aqui. Currículo, material estruturado, a rotina pedagógica e a avaliação diagnóstica. Por isso que quando nós trabalhamos com formação de professores, quando nós abordamos sobre qual é o modelo de formação de professores, nós sempre colocamos, nosso modelo de formação de professores está assentado nisso aqui. Nosso modelo de formação de professores é formação em serviço e está assentada nisso, na existência de um currículo, de um material estruturado, de uma rotina pedagógica e de avaliações diagnósticas sistemáticas, permanentes, que permitam comparação. Não é comparação no sentido de ranquear, não é isso. É comparação no sentido de entender onde é que os alunos avançam mais, onde é que os alunos avançam menos,
Onde é que escolas com as mesmas características avançam mais e por que que outras escolas com as mesmas características avançam menos? É para nos dizer isso, é para nós voltarmos novamente ao currículo, à rotina e o material. Então, assim, rotinas, para nós, é isso. Ela não se encerra nela própria. A rotina pedagógica não se basta. A rotina pedagógica precisa estar ligada ao currículo, precisa estar ligada ao material estruturado e precisa, depois de tudo isso, haver avaliação diagnóstica para que nós possamos validar esta rotina, para que nós possamos saber se de fato esta rotina foi adequada e se ela alcançou os objetivos aos quais se propôs. Eu paro por aqui, certo? E aí acho que o Ellen agora faz a condução da mesa, agradecendo mais uma vez aí a Associação Bem Comum, o Instituto Natura, Fundação Lema, os demais parceiros, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Muito obrigado. Bom, professor João, obrigado aí pela exposição. Achei muito interessante quando você traz para a gente que rotinas não podem ser confundidas com aliás, quando improvisação não pode ser confundido com falta de planejamento. Eu achei essa sua fala muito forte e que daí a importância de termos rotinas que promovam, inclusive, a improvisação. Eu cito isso, inclusive, porque nós estamos vivendo um tempo em que em que foi preciso que os professores e as professoras se adaptassem. E nós não tínhamos rotinas prontas para esse tempo de pandemia que nós vivemos. Nós tivemos que reinventar pedagogias, metodologias, utilizando aulas remotas, modelo híbrido, entregas de material, enfim. E agora, nesse momento, nós estamos neste momento de experimentar esse retorno ao chão da escola. E aí eu acho muito importante essas duas pautas aqui que foram tratadas na mesa, tanto pela Kátia quanto pelo professor João, que a Kátia ela traz algo que realmente parece ser essencial. Nós precisamos entender que nós estamos num desafio de tempo e que a priorização do currículo ela é, sim, importante. E aí a professora Kátia ela traz que o currículo, ele, de certa forma, ele como um guia, ele traz o direito ao conhecimento dos estudantes, à aprendizagem. Mas, neste momento, nós precisamos reconhecer que alguma priorização ela é necessária. Eu queria também aproveitar, professores, para destacar que nós estamos numa agenda do PARC, que em vários estados nós temos uma parceria entre estados e municípios para a alfabetização em regime de colaboração. E aí eu queria trazer as duas pautas, tanto a da professora Kátia, da priorização curricular, quanto a do professor João, que pautou mais nas rotinas, nesse contexto de regime de colaboração. Como que estados e municípios, professora Kátia, podem se ajudar mutuamente nesse processo de priorização de currículo? Não é? E também, professor João, o quanto que é importante Estado e municípios, em regime de colaboração, também trabalharem em rotinas que, de certa forma, permitam que os estudantes possam navegar entre as redes sem sentir uma ruptura muito grande. Se nós formos analisar os dados que nós temos de abandono, de evasão, de reprovação, por exemplo, na primeira série do ensino médio, é o ano em que nós mais reprovamos e perdemos estudantes no ensino médio. E é o momento em que nós recebemos os estudantes que vêm do 9º ano, que notoriamente por todo o país vêm das redes municipais. Talvez esse distanciamento dessas rotinas das redes municipais com as redes estaduais possam também explicar um pouco ou justificar um pouco essa perda. Então, tenho aqui uma pergunta, professora Kátia. Como os estados e municípios podem, em regime de colaboração, se organizar para garantir a efetiva implementação da priorização curricular e a recomposição da aprendizagem? Quais são as medidas mais urgentes que as redes precisam adotar? Aí, tanto as redes municipais, redes estaduais, mas olhando de forma mais específica para a garantia da alfabetização. Aí eu vou lhe dar aqui 7 minutos pelo nosso tempo, e aí depois eu faço uma pergunta mais específica para o professor João. Tá bom, professor? Tudo bem. Então, primeiro, obrigada pela mediação, pela pergunta. Queria dizer que
vendo, acho que se o professor João e eu tivéssemos combinado complementar as falas, elas não teriam sido tão complementares, então fiquei muito feliz, aprendi bastante aqui ouvindo. E aí, secretário, eu acho que tem uma pergunta, essa pergunta do regime de colaboração, acho que a gente precisa aprender com a experiência bem-sucedida, né? 2018, estados e municípios trabalharam em regime de colaboração para produzir um referencial curricular. Embora depois dos municípios, hoje 92% dos municípios têm os seus currículos, seus referenciais próprios, mas essa base foi uma base colaborativa importante. Acho que um primeiro passo é repetir este mesmo exemplo. Se eu não me engano, a sua secretaria mesmo tem feito, até onde já conversamos, que eu tive a oportunidade de estar com vocês em alguns momentos, tem feito esse movimento, né, de fazer a priorização curricular no território, apoiando. Eu vi isso acontecer no Ceará, eu vi isso acontecer em Pernambuco, enfim, acho que este é um bom começo. A outra coisa que eu penso que uma avaliação diagnóstica feita pela rede estadual para os estudantes que chegam, se puder ter um ensaio ou de conversa e retorno para a própria rede municipal, pelo menos entre as equipes técnicas da secretaria, é bom, porque às vezes o que eu avalio na chegada aqui ilumina coisas que nós podemos ajustar um pouco antes. Então, não no sentido de cobrança, de dizer, olha o que falta, mas de dizer, isso aqui avançou, isso aqui está no caminho, e isso aqui ainda a gente viu como ponto de atenção. Quando tem passagem de estudantes do ensino, muitos estados já têm a municipalização da educação, da primeira etapa, né, do ensino fundamental, do ensino fundamental e da educação infantil. Mas quando não tem, uma coisa que as escolas compartilham, por exemplo, estudantes que vão do 5º ano para o 6º ano, seria bom que as equipes das secretarias pudessem fazer, hoje nós podemos fazer reuniões virtuais, para entender um pouco, pelo menos na cidade, como é que essas coisas estão se dando, quais são os pontos de atenção para quem recebe, inclusive, né? Porque eu acho que essa colaboração, ela pode se estender desde a elaboração do currículo até formação conjunta dos professores, trabalho conjunto das equipes pedagógicas das secretarias, a discussão técnica de problemas que são e de soluções que são para todo o território. Então, acho que a partir dessa priorização curricular, todas essas ações de trabalho conjunto podem ser planejadas. A gente sabe que o tempo, às vezes, é curto, mas quanto mais interação nós tivermos, melhor, porque os alunos são de todos, né? Eles podem estar temporariamente numa rede, mas os alunos são do Brasil. Então, eles são de um estado, eles são de uma cidade, então, quanto mais essa interlocução acontecer, mais forte o resultado, e melhor o resultado será. Bom, ainda nessa pauta do retorno das aulas para o ambiente escolar, e perceba, no ano passado nós tivemos que sair do chão da escola, tivemos que reinventar toda a prática pedagógica, aí o professor João falando das rotinas, então nós tivemos que refazer rotinas e usar toda a nossa criatividade em cima desse processo para a gente poder se adaptar nesse tempo de pandemia. Então, a experiência que as redes estão tendo neste momento é a experiência do retorno. Então, agora nós passamos 1 ano e meio com rotinas remotas, com aulas não presenciais, agora existe o modelo híbrido, o ensino híbrido, a educação híbrida, enfim, mas é mais um momento de mudança também, né? De certa forma, todos nós reconhecemos que o modelo remoto que foi adotado, ele já chegou no seu limite, eu diria, do que a gente poderia ter de avanço, né, de educação. Ele foi importante, foi essencial nesse tempo de pandemia, mas todos nós já reconhecemos que é tempo de voltar para a escola. E a pergunta já não é mais se a gente deve voltar ou não, é de como voltar. E aí, professor João, nesse retorno, uma pergunta que tem aqui para o senhor. Cada rotina
deve ser adaptável de acordo com cada turma e cada nível educacional? Eu continuo. Como as rotinas pedagógicas no ciclo de alfabetização devem ser organizadas no contexto de retorno às aulas presenciais, à frente aos desafios da pandemia? Passo a fala para o senhor. Bom, primeiro, sim, a rotina deve ser adaptada, sim, ali às necessidades e às particularidades de cada escola, de cada sala. Quando a gente fala que deve ser adaptadas, não é assim. Ah, tudo bem, deve ser adaptada, então eu vou criar aqui uma coisa totalmente nova. Não, nós não precisamos ficar reinventando a roda a cada dia, não é isso. Você tem uma estruturação. Por exemplo, como foi que se pensou a rotina para o remoto, para o virtual? A rotina que se pensou para o remoto se pensou a partir da rotina que se tinha antes no presencial. Foi assim que ela foi pensada. A adequação dela ao remoto, como é, tudo bem, o que é que nós podemos tirar disso, o que é que nós podemos colocar, o que é que isso aqui vale para o remoto, o que é que não vale. Ela foi pensada a partir de algo existente. Nós temos como é que eu digo, uma busca por novidades muito grande na educação brasileira, sabe? Uma busca por novidade muito grande. Assim, quase toda formação de professor que você vai, o professor diz que eu queria coisas novas para trabalhar na minha sala. Olha, mas nós não precisamos estar tendo coisa nova todo dia, sabe? O que nós precisamos trabalhar nas nossas salas de aula todo dia é o currículo, é o que está colocado no currículo, sabe? É aquilo. Nós não vamos ficar inventando. Não tem um currículo novo a cada mês. Não tem um currículo novo a cada semana. Tem um currículo. E aí nós partimos nós temos um ponto de partida. Isso que a professora Kátia falou. A maioria dos municípios já tem seus documentos curriculares, seus referenciais curriculares. Agora, nós precisamos de um ponto de partida, de estar em consonância com esse ponto de partida. E este ponto de partida é a base. Sabe? É a base, é a BNCC. Não dá para o município agora querer inventar um currículo completamente novo, completamente dissociado da base. Aí, aí não tem como você falar em regime de cooperação. Não há como você falar em regime de cooperação. Uma coisa que facilita muito que você falou primeiro, que tinha um distanciamento entre as rotinas das redes estaduais e das redes municipais. Uma coisa que ajuda muito é naquelas redes que já conseguiram avançar na segmentação. Por exemplo, municípios estão ou com anos iniciais e anos finais, ou já estão com anos iniciais na sua totalidade. Fica muito mais fácil de você dialogar. Fica muito mais fácil quando você tem uma articulação permanente entre a Secretaria de Educação do Estado e as secretarias municipais de educação. Por exemplo, o caso do Ceará. Por que é que, no caso do Ceará, não há discrepâncias fundamentais de currículo e de rotinas? Por conta do PAIC, do Programa de Alfabetização na Idade Certa, que foi implementado nos municípios a partir de uma ação da Secretaria de Educação do Estado. E veio junto com o processo de passar paulatinamente todo o ensino fundamental para as redes municipais. Hoje, no estado do Ceará, o que tem de ensino fundamental dos anos iniciais em escolas estaduais é residual, são praticamente escolas indígenas ali, é residual, né? Então, isso permitiu que se fizesse uma organização melhor, que se avançasse mais no regime de cooperação. Aí eu entendo que é difícil isso, Ellen, que você coloca, porque nós temos estados que participam aqui da PARC, que os municípios, a rede municipal, tem apenas 40% da matrícula dos anos iniciais, 60% da matrícula ainda está com a rede estadual. Então, isso cria uma dificuldade maior, não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. Eu acho que nós precisamos avançar primeiro por aí. Aí acho que a gente deixa aqui o campo estritamente pedagógico para adentrar no campo da gestão, né? Aí são ações de gestão que nós precisamos resolver primeiro. Nesse retorno agora, é a mesma coisa. Nesse retorno, a mesma coisa. Nós vamos ter que ter aqui, para definir que rotinas, o que é que nós vamos fazer, tem uma coisa, de novo,
A professora Kátia falou isso na primeira parte da fala dela. Tem uma coisa que é fundamental. Estamos voltando, e aí também isso é muito irregular. Eu, particularmente, estou hoje num posto de observação privilegiado. Há 3 semanas, que nós estamos conversando diariamente com diretores e coordenadores pedagógicos de escolas dos 30 municípios que fazem parte do programa Educar para Valer. São são quase 2.000 diretores e coordenadores pedagógicos. É muito diferente como os municípios estão voltando, o estágio que esses municípios estão voltando, desde aqueles que já voltaram totalmente, até municípios que estão se preparando para voltar ainda nesta primeira quinzena de outubro. É muito irregular. Agora, tem uma pergunta que a gente faz para todos eles e que nós consideramos que é fundamental. Tem avaliação diagnóstica? Foi feita uma avaliação diagnóstica com os alunos? Nós sabemos hoje, especialmente aqui para os meninos da alfabetização, embora nós estejamos considerando hoje que o 3º ano, da forma como está voltando às aulas, ele é ano de alfabetização ainda. Então, assim, 1º, 2º e 3º ano, nós temos uma avaliação diagnóstica. Sem essa avaliação diagnóstica, fica muito difícil propor uma rotina, fica muito difícil a gente pensar quais são as habilidades essenciais daquele currículo prioritário que nós precisamos dar atenção. Nós só poderemos fazer isso se nós tivermos essa avaliação diagnóstica. O simples teste de leitura, por exemplo, tem nos revelado uma coisa. Nós temos escutado muito essas 3 últimas semanas de diretoras e coordenadoras pedagógicas de escola. Nós estávamos fazendo o teste de leitura remoto. E aí, no teste de leitura remoto, 80% dos meninos do 2º ano eram leitores fluentes. Quando esses meninos retornaram à aula, a gente está vendo que a gente tem 60%, 70% de alunos não leitores. É isso. O teste feito no remoto, nós não tínhamos o grau de confiabilidade dele feito na forma presencial. E isso é um problema. Por quê? Porque aquelas redes que acreditaram cegamente naquele teste remoto, elas se prepararam para um cenário que não é real. Elas se prepararam para um cenário que, quando agora os meninos voltaram, esse cenário não é real. Elas pensaram, então, rotinas para um cenário que não existe, que quando chegou aqui mostrou que era outro. Por isso, a nossa recomendação, o passo inicial, avaliação diagnóstica. Estamos voltando, os alunos estão voltando, primeira coisa, avaliação diagnóstica presencial. Para 1º e 2º ano, o teste de leitura, o teste de fluência de leitura já nos dirá muita coisa mesmo para saber qual é o caminho que nós vamos trilhar. Bom, professor João, professora Kátia. Professora Kátia, a senhora quer complementar a fala do professor? Eu só queria reforçar que é um pouco daquilo que eu falava quando a gente traz a centralidade do currículo, das ações coordenadas nessa volta. Porque, às vezes, nós fizemos coisas que imaginamos que iam dar muito certo e não deram, e fizemos outras coisas que nós achamos que não evoluíram tanto e evoluíram. Então, a avaliação diagnóstica, secretário e professor João, se me permite a complementação, ela é muito fundamental, porque ela traz esse cenário para nós podermos ter um retrato muito próximo o mais próximo possível da realidade dos estudantes para fazer o avanço a partir do planejamento, da escolha das rotinas, enfim, de tudo aquilo. E o que o professor João falou a respeito das rotinas, nós podíamos estender para matemática, para ciências, não é? Elas são procedimentos didáticos muito importantes para ensinar, para que os estudantes aprendam efetivamente. Então, só queria fazer esse complemento, secretário. Obrigada. Um complemento muito importante, inclusive vocês trouxeram uma pauta que é essencial nesse processo, os dois falaram disso, dessa importância da avaliação diagnóstica, justamente para as redes terem realmente em mãos evidências objetivas e, de posse dessas evidências, poderem pautarem as suas rotinas pedagógicas, inclusive a sua própria priorização curricular, que, acredito eu, deva ser observada rede por rede, escola por escola, quem sabe até turma a turma,
para que a gente possa realmente ter poder permitir que os nossos estudantes tenham esse direito à aprendizagem, como foi trazida pela professora Kátia bem no início da sua fala, né, quando ela associou currículo a essa garantia de aprendizagem. E aí o professor João, eu resgato uma fala que eu achei muito, muito importante, eu vou levar para casa aqui essa fala, professor, porque durante todo esse momento de pandemia, em que a gente buscava essa adaptação das nossas práticas pedagógicas, quanto mais a gente puder ter rotinas que promovam o improviso e a adaptação, melhor nós teremos os nossos resultados, né? Melhor serão os nossos resultados. Então, eu fico muito feliz de ter participado dessa mesa. Eu acho que vocês, se não combinaram, parece que combinaram aí no WhatsApp, se bem que não, que o WhatsApp não estava funcionando ontem, então acho que não deu tempo de combinar, viu? Então, professor João, professora Kátia, foi um prazer encontrá-los aqui novamente. Eu quero aqui aproveitar esses 2 minutinhos que eu ainda tenho para dizer que o Piauí ele faz parte hoje do parque. Aqui no Piauí, professor João e professora Kátia, nós já fizemos a municipalização do ensino fundamental dos anos iniciais, então praticamente até o 5º ano a nossa matrícula é residual, muito pequena, realmente bem pontual, e nós estamos agora num trabalho gradativo de municipalizar o ensino fundamental. É também uma matrícula pequena comparada com a matrícula das redes municipais aqui do nosso estado, e nós estamos iniciando um processo de municipalização desse ensino fundamental dos anos finais, e ficando cada vez mais com a responsabilidade do ensino médio, da educação profissional e também da educação de jovens e adultos. O Piauí ele tem um débito muito grande de escolaridade da população adulta aqui no nosso estado, principalmente por um não acesso à escola nas décadas de 80, 90 e no início desse século. E agora nós estamos recuperando isso com a educação de jovens e adultos. Mas, mesmo assim, nós reconhecemos a importância desse trabalho parceiro, colaborativo com as redes municipais. A rede estadual ela acaba, em muitos casos, tendo muito mais estrutura e neste momento, uma responsabilidade também do Estado colaborar para a alfabetização das nossas crianças. Então, o governo do Estado do Piauí ele tomou essa decisão junto da parceria aqui do Parque, não é? Junto com a Associação Bem Comum, com o Instituto Natura, Fundação Lema, de nós colaborarmos com os nossos municípios na alfabetização na idade certa. Dos 224 municípios, nós já temos 223 pactuados conosco aqui nessa parceria, então só falta um município e nós estamos na responsabilidade de correr atrás desse município desgarrado para a gente trazer ele de volta aqui para dentro dessa parceria, que é uma parceria do bem, não é? Uma parceria em prol da alfabetização das nossas crianças, onde todos e todas, com certeza, irão ganhar, no Piauí e no Brasil. Então, fico feliz aqui de participar. Parabéns, professor João, professora Kátia, e assim eu dou por encerrado aqui a nossa mesa. Um grande abraço a todos e a todas. Abraço. Um grande abraço. Pessoal, que dia maravilhoso e produtivo que nós tivemos hoje, não é não? Pois é, nós discutimos e aprendemos sobre os impactos da pandemia na alfabetização das crianças, tema tão importante e um desafio que estamos vivenciando agora, e juntos nós precisamos enfrentá-lo. Nós também tivemos a oportunidade de ouvir vozes importantes da educação brasileira, tratando sobre a volta à escola e o fortalecimento da aprendizagem na alfabetização, trazendo ensinamentos que podemos e devemos levar para o nosso dia a dia. Eu trabalho em prol ao nosso objetivo em comum, alfabetizar as crianças. Cada um de nós aqui faz parte dessa transformação que queremos ver no Brasil. E vamos então para o encerramento da tarde de hoje. Nos vemos amanhã às 14 horas para o segundo e último dia do Seminário Parque 2021, compromisso de todos pela alfabetização das crianças. Não percam, hein? Até lá!